Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados mesmo com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira que Deus nos dá como sinal da sua graça, da sua bondade, nos deparamos com esta palavra e como palavra de Deus, palavra da verdade. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que se revela a cada um de nós. E como está escrito lá no livro aos Hebreus, a palavra de Deus penetra no fundo do nosso ser, lá na medula. Então, diante desse texto, eu me sinto assim, muito humano. Muito humano. Porque, amados irmãos e irmãs, como é difícil não julgar. Precisa um ato de sabedoria muito grande para poder superar aquele nível do julgamento para uma crítica construtiva. Mas a nossa condição humana nem sempre nos permite, e eu diria até que a nossa condição social, a nossa condição familiar, o nosso aprendizado, não é? A nossa construção do ser em relação aos outros, muitas vezes não nos permite sair desse nível de julgamento para um nível melhor. Até que eu gostaria de trazer aqui um pouquinho antes da Santa Missa, conversávamos aqui com uma senhora que está estudando esta relação de gestão de conflitos. Veja que coisa nobre, não é verdade? Gestão de conflitos é um outro nível de relacionamento. Por isso esse evangelho ele é muito pertinente nas nossas realidades, porque toca primeiramente em mim. E eu, enquanto padre, né, Padre Agenor, reconheço a minha fragilidade, porque, infelizmente, eu preciso admitir que eu o julgo muitas vezes. Gostaria muito, sinceramente, gostaria muito de superar esse nível, esse raso humano, para poder entrar dentro de uma dinâmica da bondade do coração de Deus, de olhar para as pessoas, né, com a superação desse nível, mas confesso que o cotidiano pesa e a gente acaba julgando as pessoas. Olhando aqui para Jesus, para o texto, para o contexto com o qual Jesus está trabalhando nesse texto, a gente precisa olhar, por exemplo, a situação das mulheres lá no tempo de Jesus, que eram tidas como não pessoa. As mulheres, por exemplo, não podiam entrar no templo, não podiam participar da liturgia do templo. Inclusive,
participavam dessa relação litúrgica, digamos assim, dessa ação litúrgica, lá fora do templo, fora da igreja. Não podiam participar, não eram considerados pessoas. Os doentes, que eram considerados como pessoas amaldiçoadas, pessoas sem a graça, sem a bênção de Deus. Não é? E outras situações, e outras tantas situações, não é? De negação da dignidade da pessoa humana, com as quais Jesus se deparou, fez com que ele tivesse essa percepção divina. Quando eu julgo alguém, eu preciso primeiro olhar para as minhas condições humanas, para as minhas fragilidades, e claro que olhando para minhas fragilidades, vou descobrir também os dons, as excelências de Deus da minha vida, para eu poder então, diante disto, olhando o dom que eu sou, que eu tenho, que eu recebo de Deus, perceber quais os frutos que eu devo dar, não é? Aliás, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Várias vezes Jesus disse isto. Então veja, a gente precisa ter esse cuidado, de, antes de julgar, olhar primeiro para si, para as suas fragilidades. E eu gostaria muito, sinceramente, na minha condição humana, de poder fazer isto. Às vezes a indignação com algumas coisas faz com que você extrapole esse nível do cuidado, esse nível da gestão do conflito e já parta logo para o julgamento, não é? Mas fica muito difícil, às vezes, não ficar nessa postura. Peço até licença, eu não consigo entender, não é? Como que pode vender carne para o povo a R$50 o quilo? Não consigo entender. Num estado, por exemplo, que tem mais gado do que gente, fica muito difícil não julgar, não é? Fica muito difícil não julgar. Fica muito difícil ver as pessoas no bairro onde eu moro, por exemplo, fazendo fila para comprar ovos, não é? Para ir para casa com uma caixinha de ovos. Então, é preciso, olhando essas realidades, não ficar só naquele nível assim, claro, compram ovo porque são vagabundos, né? Porque se tivessem estudado, se tivessem trabalhado, tivessem feito uma faculdade, estariam num outro nível, que geralmente é o que se passa. Eu moro numa região onde nós, moradores dessa região, geralmente somos caracterizados por esse aspecto. Até mesmo o padre, né? Imagine um padre que mora lá naquela circunstância. Deve ser um padre que não estudou direito, não é? Aliás, a minha ausência em alguns lugares, por exemplo, comprovam isso, né? Onde que você encontra o padre Agenor, por exemplo? Lá no buraco, por assim dizer? Então é claro que o julgamento é imediato, não é? Bom, se está ali é porque é um despreparado, né? Então veja, amados, como é difícil sair desse nível, ainda ficando na palavra. Veja, aqui diz assim que a Síria ocupou o norte da Palestina, lá do tempo de Jesus, Israel, porque Israel pecou. Mas tem que perguntar quem é que escreveu esse texto, né? Quem escreveu esse texto foi o pessoal do Sul. Interessava ao pessoal do Sul descaracterizar, culpabilizar o pessoal do Norte. Mas, na verdade, o governo estava onde? O governo estava no Sul, né? A corte morava no Sul, em Jerusalém. Então, foi Jerusalém que perdeu Israel. E não que Israel é culpado, né, de ter que sair daquela confederação das tribos. Então, amados, vamos pedir assim na celebração de hoje, essa cautela, eu diria, essa graça de Deus. Como todos nós recebemos os dons do Espírito Santo, vamos pedir que Deus nos dê a graça de externar os frutos
os frutos da bondade, da benignidade, da mansidão, da paciência, não é? Para que, do amor, da alegria, para que o mundo possa ser melhor. Amém?